Bom, fala pessoal, começando mais um Vê Se Pode, né? Hoje com a presença ilustre aí do Silas, quase sai de novo, e da Isabela, dois mineiros aí que vão falar com a gente aí, são também do canal M ao Cubo. E hoje apresentar também aqui o nosso amigo de mesa aqui, Farley Menezes, como a gente falou naquela vez, cantor, músico, missionário, cantor em Denver, China, Bangladesh, Japão, Rússia, Ucrânia e tudo mais. Então ele vai compor com a gente aí, sem contar com o nosso cameraman Ezequiel. Então galera, é um prazer recebê-los, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Então gostaria que vocês se apresentassem um pouco aí, falassem um pouco de vocês e também o que seria esse canal do M ao Cubo. Sim, bom, eu sou Isabela, tenho 29 anos, tem que falar a idade? Se quiser. Falei, Mas já peguei com carinha de 15. Os melhores dias até Os mais melhores novos. dias, verdade. A Bíblia fala que o fim é melhor que o começo, então... Adoro. Bom, gente, o M ao Cubo é o meu canal no YouTube e o M ao Cubo é de menina, moça e mulher. A princípio é um canal feminino e também embutido aí no M ao Cubo tem essa questão de que nós somos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é mais ou menos essa jogada. O canal nasceu em abril, tá quase fazendo um aninho e é muito especial pra mim, embora é muito recente. E quando o Silas aparece, a gente fala que tem, além de M ao Cubo de menina, moça e mulher, M de macho. E aí os meninos também podem se inscrever no canal, mas é mais ou menos isso. E que massa! Por que você criou o M? Bom, na verdade, eu sempre gostei, né, de me comunicar, eu sempre gostei de interagir com as pessoas e eu achei que o YouTube poderia me dar essa voz, sabe? E é legal que ao longo desse tempo o canal ele tá tomando forma. Acho que isso é muito natural, né? Quando a gente cria alguma coisa, você tem uma ideia inicial e as coisas elas vão tomando assim um rumo que é para elas terem. Então tem sido uma experiência muito legal. Geralmente tem essa pegada de entrevista, algumas reflexões. É algo que eu amo muito. Eu conto um pouco da minha história, da nossa história, enfim. Qual que é a nossa história? Vocês estão quanto tempo juntos? Então, vou deixar meu marido falar um pouquinho, né, gente? Que a mulher não deixa eu falar. Porque o homem é o cabeça da relação. É sobre isso. É sobre igreja. isso, É gospel. Eita, glória! Os varões. Recebe. Os homens de amém. Só falta ele errar, imagina se ele... Então, mas eu vou dar uma segurada nessa resposta e já vou me apresentar. Eu sou Show. Silas, sou marido dessa princesa aqui. Ah, E, Vou beber pra isso. enfim, eu venho de um contexto assim, que eu cresci, eu aprendi a ser muito, vocês estão a fazer assim, eu aprendi a ser muito romântico, acho que as intempéries da vida, eu era muito feio, então eu precisava sair por algum... Aí eu comecei a tentar ser romântico, entendeu? Que aí suprir essa parte. Simpatia, né? Simpatia. Enfim, mas tem 6 anos, vai fazer 6 anos que a gente tá junto e vão fazer 5 anos que a gente tá casado. E tipo assim, esse ano dentro dos nossos planos, né, amor? A gente vai, lá pro finalzinho do ano, a gente deve começar a pensar em crianças. show, Ih, cara, Legal. Ah, então Era o vai nosso envelhecer plano. rápido. Então. O nosso plano desde o início era esse. A gente casou já meio que planejando assim, olha, vamos ficar uns 5 anos juntos, até pra gente sentir o casamento, pra gente se aproveitar. Porque a gente recebia muitos conselhos de pessoas que já têm filhos e tal, e falavam assim, olha, a vida muda um pouco. Então aproveita enquanto. Aproveita enquanto vocês não têm. Aproveita enquanto não tem filhos e tal. E a gente pegou esse conselho e estipulou esse tempo, sabe? Enfim. E a gente tem. Tem 6 anos esse ano. Esse Em ano maio vai faz fazer 6 6 anos. anos Vai fazer. que nós namoramos, né? Eternos namorados. Tudo junto, misturado. As nossas fontes falou que, na verdade, vocês se conheceram porque a sua igreja é Mãe da minha igreja. mãe da sua igreja. Sim, na E verdade. como é que foi isso? Então, meu pastor, ele veio da igreja do Silas. O pastor do Silas discipulou meu pastor. Quer mandar um abraço pro seu pastor? Ai, pastor Cleber, um beijo, ai, que saudade. Beijo, Tem que pastorzão. mandar pra igreja também, a gente tá com muita Um saudade. abraço. Mas então, meu pastor, né, foi discipulado pelo pastor do Silas, ele abriu a nossa igreja Batista Betel. E o legal é que a gente se emancipou, mas ainda tinha um vínculo, né? A nossa igreja, depois que saiu da igreja do Silas, teve outras filiais, uma igreja que cresceu. Eu até brinco com o nosso pastor, ele fala, gente, a gente discipula as pessoas aqui, as pessoas vão, eu falo que é como se fosse um útero, né? Eu vejo a nossa igreja como um útero. Mas enfim, eu e o Silas éramos de igrejas filiais, né?
E acabou que a gente sempre tinha um contato um com o outro, né? Vamos dizer assim, a gente sabia que um ao outro existia. Mas já entrando na nossa história, não tinha essa coisa de interesse entre nós. Era aquele negócio de admiração, sabe? Nossa, o Silas da Betel lá, do Duval, nossa, que menino legal, né? Abre um parênteses disso aí, que uma fonte também me falou que se você fosse se interessar por alguém e tipo, fosse casar agora, tinha que ser igual o Silas. Fechei esse parênteses e essa fonte. E hoje você é Então, casado com o Silas. Pois é, né, gente? Na verdade, o Silas não era, tipo... Eu nem imaginava, assim, ser o Silas e, de repente, foi ele. Mas é engraçado que, por admirá-lo tanto, um dia eu falei isso. Falei com uma amiga minha. Eu falei, nossa, eu não sei com quem que eu vou casar. Mas eu queria que fosse alguém tipo Silas, assim. Foi um trem, assim. Você é amigo da amiga trem. dela? Sou, na Hoje verdade, hoje sou. é. Mas foi hoje por causa é. dela, não era amiga. Foi por mas- causa dela, assim. A gente se reencontrou numa cela e começou a conversar e as coisas aconteceram. Agora tem uma história muito engraçada no nosso relacionamento. Um pouco antes de eu reencontrar o Silas, a minha irmã falou assim, Bela, eu sonhei com você, que você tinha encontrado seu marido. E eu toda feliz, né? Falei, você é mesmo, é que é Deus, né? Querendo falar alguma coisa. E assim, eu fui solteira. Silas foi meu primeiro namorado, né, gente? Que da hora. E aí, e é legal também que tinha um detalhe, eu me converti assim, genuinamente, porque a gente nasce na igreja, mas filho de crente não é crentinho, você tem que se converter. Yeah. E eu falava com Deus, depois que eu me converti, que eu me apaixonei muito por Jesus, que eu queria dar pra ele uma coisa que ninguém dava. Queria fazer uma entrega bem louca assim pra ele. Eu falei que eu só ia beijar meu marido. Então até então eu tava esperando no Senhor, o marido e tudo. E aí minha irmã teve um sonho. E ela virou e falou, Bela, sonhei com seu marido. Eu falei, ai, me conta, né? Ai, Jesus, qualquer sinal é bem-vindo. Já naquela... Gente, eu tinha uns 22 anos, 22 para 23. E ela falou assim, Bela, eu sonhei que você estava muito feliz, que tinha chegado o tempo de Deus na sua vida. Ai, não, tempo de cantar. E ela falou assim, então, Bela, eu vi ele. Eu falei, então me conta, porque às vezes eu já conheço. Ela, olha, eu lembro dos detalhes, mas eu não consigo lembrar da pessoa. Mas ele era alto, forte, tinha um sorrisão. Aí, e ele era careca. Aí eu, não, careca não. E olha, gente, eu sou Revelação. careca. Revelação Só que, tipo, eu de falei, primeira mão não. do nosso programa. Falei, não, isso não é do Senhor, isso não é de Deus, não. Porque eu nem imaginava que eu ia casar com um careca, nem lembrava que o Silas existia. Mas você sempre... Mas é porque O ela Silas associava ficou, a careca a uma homem pessoa velho. idosa. Não, mas Bruno, e tal. você é muito tempo careca? Tem muitos anos que Desde você os é careca? 17 anos começou a cair o cabelo. Começou a cair. Mas se não quisesse, podia fazer igual aquele cara do João Kleber lá que botou uma peruca. Exatamente. Começou a cair com 17 anos? 17 anos. Você vai com 17, 29. Você 29, 32. 32. então a visão foi fato. Foi. Só que foi Claro. engraçado, aí eu falei assim, não, isso não é de Deus não, e o que é de Deus se cumpre. E é legal Eita que glória. na mesma semana, assim, eu tava servindo num congresso de relacionamento, porque a gente que é solteira, eles enfiam a gente em tudo quanto é trem, Tudo quanto é né? serviço. Você sabe. E aí, tava ali trabalhando, e aí foi muito legal, porque foi uma fase que eu tava bem descansada, porque eu sou um pouco ansiosa, e eu acho que todo mundo, quando tá nesse tempo de espera, querendo ou não, fica um pouco ansioso, né? Sim. A gente quer, né? A metade da laranja que não existe, porque nós somos inteiros, né? Boa. A palavra solteiro quer dizer completo, então não existe isso. Mas existe alguém que vai te complementar, eu acredito nisso. E aí eu tava servindo num congresso assim, de relacionamento, aí chegou um irmão, e aí eu tava lá orando e falei, Deus, o Senhor não precisa falar nada comigo de relacionamento. Não precisa, eu já entendi que eu preciso continuar esperando e tal. E com o coração descansado, e esse irmão apareceu e falou assim, olha, Deus mandou eu te falar que o tempo de cantar chegou. E era o que eu sempre falava com Eita! Deus. Glória, vamos Era cantar. Deus que sabia. O Aleluia. tempo de cantar chegou. Ele falou, você plantou uma semente, né, numa área da sua vida e você já derramou muita lágrima sobre essa semente, mas chegou o tempo da colheita e vai chegar antes do que você está esperando. Aí eu falei, amém, que a de Deus se cumpre. Eu sempre falo isso, porque a gente tem que, claro, que a gente crê que Deus usa as pessoas, mas a gente tem que ter esse coração descansado. Acho que o que é do Senhor vai permanecer. Quando esse irmão saiu, chegou uma outra irmã. E eu acho que ela nem viu ele. Ela falou assim, Deus está liberando o seu marido. Eu falei, meu Deus. Dos quatro cantos É da porque terra. profeta gosta, Eita! né? Eita, agora dos quatro! Dos quatro cantos. Eita, glória! Agora vê quem vai chegar primeiro. E aí ela falou, olha, que ele seja servo como serva você é. E aí ela saiu. E aí juntou o sonho da minha irmã, essas palavras. Eu falei, Deus, será que realmente é o Senhor que está movimentando isso? E aí a gente se reencontrou, com 2 semanas a gente começou a namorar e foi um negócio muito Depois legal. de todo esse processo.
2 Enfim, semanas. 2 semanas. Não, assim, Não, levou quando um a gente tempo. reencontrou, Quando a gente se reencontrou. e a gente teve a primeira conversa, aí tipo assim, daí 2 semanas a gente começou a namorar. Sim, o legal é que eu escrevia umas cartinhas, assim, aquela coisa bem românticazinha, né? Uma pastinha de cartas ao amado que viria. E aí foi muito legal que eu escrevi uma carta contando dessas palavras que eu recebi, do sonho. Eu falei, será que essa vai ser a última carta antes de eu saber seu nome? Gente, foi a última carta. Passou um Que mês massa. e aí eu encontrei o Silas. Então, assim, foi muito legal a forma como Deus nos uniu, nos aproximou, né? Você falou que você é romântico. O que você fez pra chegar nela e ter esse momento, tipo assim, agora a gente vai namorar? Na verdade, o romantismo está muito mais na questão de... Sabe aquele negócio de chamego, de ficar... Nossa, você tá tão lindo, não sei o que é. Essa coisa, sabe? Gente, ó, vocês solteiros aí, toma nota. Toma nota. Mas pra vocês solteiros, pra mim não. Então, pro rótulo aqui que a gente vai patrocinar. Ai, quem sabe, né? Quem sabe. É verdade. Deus dá uma gente Mas morrer. aí eu lembro que quando a gente se reencontrou, ela chegou na célula, assim, que eu liderava, eu era um supervisor dessa célula, e aí quando eu cheguei lá e tal, e aí no final da célula ela ia me chamar para um evento que estava rolando na igreja dela. Ela falou assim, você podia me passar o teu... Não, eu nem pedi o WhatsApp, a gente era muito... Podia me passar Sabe seu essas meninas Facebook, alguma... O que sérias? você Eu pediu? falei assim, ô irmão, você se Ô, importaria? irmão! É. Gente, um brinde Você aos se importa, um irmãos brinde aos que irmãos. se tornaram agora marido e mulher. Falei, ô irmão, eu poderia, né, te mandar uma mensagem no Facebook pra te fazer um convite. Ele, não, irmã, dá seu WhatsApp. Ele foi bem assim, né? E já comecei a chover de ideia, porque, enfim, era uma oportunidade. E eu também tava naquela de... Mas vocês já se conheciam, só não tinham já nos trocado conhecíamos, nada, né? conversado. Não tínhamos muita intimidade, era uma coisa de admiração. Sabe aquela pessoa que você conhece de longe, falando, nossa, fulano é legal, um pouco De que eu longe é vejo. legal. É. Com uma curiosidade, gente, que eu também fiquei sabendo da minha fonte. Quem não conhece, King's Kids é uma das escolas de verão que acontece em janeiro, que é das Jovens com uma Missão. E aí a fonte me falou que os dois dançavam. Sim, Não em Dançavam King's junto? Kids, Não é que mas você insiste. dançava Sim. na sua igreja e você dançava na sua igreja. Sim. Sabe o que é chefe? não, irmão. Ah, É porque no grupo que eu porque dançava... pra mim King's Kid é teatro, esse negócio. Não. Sim. É porque no grupo que eu dançava, tinha um menino lá que ele era o coreógrafo do nosso grupo. E ele tinha muito contato com o pessoal do King's Kids, ele foi em várias campanhas, e aí ele tinha muita facilidade para pegar a coreografia. E aí ele sempre voltava e trazia isso para o nosso grupo. Falava assim, olha que coisa nova, a gente ficava assim, nossa, que difícil. E a gente pegava, se sentia desafiado. Vocês chegaram a pegava. dançar juntos na mesma Na coreografia? verdade, a gente tem um DVD de um festival da escola de balé que eu fazia. Fiz balé durante quase 13 anos da minha vida. E aí, a gente convidou o ministério deles, que era... A academia era cristã e tudo, convidou o pessoal da igreja dele pra dançar um hip hop, um negócio assim. Ó, E aí Não. foi muito legal Não. que... Eu tenho esse DVD, o Didiane usa. E aí tem o Silas dançando no mesmo evento que eu tava, que era da minha Gente, escola. que massa. Falou, gente, Deus sabia o tempo todo, cara, que loucura! Não Tava é aí só legal circulando mesmo. ali, ó, perto. Que massa. Se ela dança, eu danço. E você falou que você fez balé há quanto tempo? Fiz balé quase 13 anos, dei aula de balé durante Há um quanto tempo vocês não dançam? Ai, eu parei. Na verdade, Eu eu tenho continuei. O Silas acabou que abandonou, Eu né? parei porque, Por assim... conta do joelho? Não, o joelho é recente. o joelho é recente, que eu machuquei no futebol. Mas eu parei, depois que eu saí desse... deve ter uns 10 anos, 10, 15 anos que eu não danço. É porque eu comecei a me envolver mais no ministério de música, sabe? Comecei a cantar na igreja e cantor? tal. Também cantor. liderança de É. jovens, né? olha Na isso. liderança de Encontro jovens. dos Levitas. Vamos fazer parceria. Ah, mas se quiser que afaste a mesa aqui, você dá um espaço de balé, você dança o break dance aí e tal. Balé não, o tá joelho tênis. aposentada. E- Bom, eu comecei a fazer balé por causa da igreja, né? Eu sempre fui envolvida com o Ministério de Arte, a gente fazia dança, teatro. Inclusive, a gente tinha muito material de Ogum também. 2 meninas do nosso ministério fizeram a TED e trouxeram, não sei se vocês conhecem, Sambaião. Na época do Seifa em Minas, eles Seifa gravaram um era CD. muito grande. Então a gente tinha aquelas danças, enfim, Você quebrando acha? os grilhões, quem é? Conheci, João conheci. Arthur? Eu sou mais novo, 10 anos. Quebrando os grilhões. grilhões! Quebrando os grilhões! A gente dançava Muito esse bom. tipo de música, a gente fazia evangelismo também. O Então comecei a entrar no balé por Demo causa que conhece disso. você. Mas aí, com o passar dos anos, quando eu já tinha parado de dar aula, que eu também dei aula durante um Legal. tempo, eu amava isso, assim.
Eu tive um acidente, eu machuquei o meu pé e o balé é cruel. Fiquei quase 2 anos parada assim na técnica. Voltei a dançar na igreja, né? Não profissionalmente igual eu fazia, mas voltei, né? Porque eu amo o Ministério de Assim? Arte. É. Não, é diferente, é Não? diferente. É muito Ah, tá falando diferente. assim. Inclusive, Mais ou assim, uma crítica construtiva, né, aos ministérios de dança que estão nos assistindo, acho muito importante essa questão da capacitação. Eu penso muito em Davi, ele era um equilíbrio muito perfeito, assim, claro que perfeito ninguém é, mas entre técnica e unção, porque a gente vê, às vezes, algumas coisas, o pessoal até se escandaliza ou não recebe bem, ou vira uma distração no culto, Sim. a dança, porque ela não é feita com entendimento, É. com... Enfim, acho que tudo que você vai fazer no É o reino, em meu- qualquer lugar, você tem que fazer com esmero, com consciência, sabe? É o meu espinho quando a gente vai fazer arte dentro da igreja, como é que a gente não investe mesmo para as pessoas entenderem a técnica, para vir com a unção, para atuar, para dançar, para música. Porque a Verdade. gente, o discurso que eu cresci, eu nasci É ontem. pra Deus. Eu nasci ontem e o discurso é para Deus. Uhum. E aí você olha para o pessoal que tá fora do nosso contexto cristão, a dedicação. E quando chega no Nossa. nosso contexto, a gente quer passar 2 horinhas e É. vamos apresentar porque é para Deus. É o meu espinho. Sim. Porque eu venho de King's Kids. Sim. Pra você que não sabe o que é King's Kids, pra você mandar os seus filhos, quantos? Eu 10? sei o que é. Quantos filhos você tem? 10? Hã? 8? 3, mas não vou mandar 3? Ah, sim. Manda, É manda benção, assim. Como é que chama sua benção. esposa? Hã? Como é que chama sua esposa? Juliet. Juliette! Gisele. E foi um período na minha vida que foi de muito aprendizado. E de Sim. relacionamento, porque eu só fazia campanhas, na minha época, era o mês de janeiro inteiro, né? Então eu só fazia campanhas fora do meu estado. E eu conhecia pessoas de vários outros estados. Brasília, Rio, São Paulo, Belém. E todas as coreografias que a gente aprendia na época e os teatros. Chegou uma época que tinha uma dedicação maior. Sim. Aí, que era, porque é muito de ETED. Vocês estão fazendo ETED hoje, né? Sim. A ETED, uma das grandes ferramentas há uns 20 anos atrás, era todo mundo fazendo teatro e dança. Ou a grande maioria para fazer evangelismo. E aí acabou aperfeiçoando um pouco na maquiagem, Sim, na uma coisa figurino. puxa a outra, foi né? puxando a outra. E a gente começou a crescer e parou. A gente começou a crescer nesse sentido e aí parou. Quase ninguém investe tanto numa maquiagem bem feita para um teatro. Isso é tão numa coreografia. É importante, muito né? importante. Eu falo que a arte, ela comunica, né? E eu acredito que ela é uma isca muito grande. Principalmente impacto. Você tá ali, né, num ambiente, você começa a fazer uma dança. Sim. E se é uma coisa bem feita, com qualidade, gente, chama atenção, né? Muita atenção, As pessoas são visuais, então aquilo é uma isca para você atrair as pessoas. Aqui atrás da câmera nós temos o nosso filme Make. Você também fez ETED, né? A gente fala. Altos teatros aí eu fiz. Eu fiz ETED. Quebrando quantos Grilhões, anos? foi no Ceifa. Quantos anos? Qual ano que você fez ETED? Fiz em 2009. 2009, Primeira o pessoal não tinha, fazia primeira- dança teatro? fazia, pô. Fazia. Primeira turma de lá de Recife, de A 2009. primeira turma? Não. Que da hora. Primeira turma de 2009, né? Ah, tá. Primeira turma de 2009. Massa. E aí a gente faz até hoje. Tem uma ETED que chama ETED convencional. Vocês estão fazendo qual ETED? Comunicadores. Que é uma pegada diferente, né? Fica mexendo aí, tá, gente? Vai ter agora no segundo trimestre. Semestre. Façam. A ETED convencional e a ETED de artes aborda isso mais profundo, mas é diferente da Comunicadores. Como é que está sendo a ETED Comunicadores? Para quem não sabe, gente, a ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum, Jovens com uma Missão. Então, a ETED, Eu falo demais, gente. Tem que deixar. Ah, até que é pra falar mesmo. o que a gente tem aprendido ali como base principal é comunicar o reino com integridade. É até a base é a voz principal do nosso, da ETED nossa, né, comunicadores. Porque viu-se uma necessidade muito grande, né, porque muitas pessoas comunicando o reino, às vezes não com integridade. Quando a gente fala em integridade, não quer dizer que quando era comunicado uma mentira, mas talvez uma meia-verdade. E quando a gente fala de integridade, a gente fala de comunicar a verdade toda. Sim. Integral, né? Sim. Integral, exatamente. E é até legal que nesse tempo eu tenho quebrado algumas meias-verdades. Na verdade, eu tenho completado o quebra-cabeça dentro de mim, Boa. porque, assim, tinha umas coisas que eu só sabia a metade, sabe? E, tipo, quando a gente entende que a Bíblia inteira é uma história contada por Deus, e agora nós estamos inseridos nessa história, sabe? Que não é simplesmente eu desconsidero o Antigo Testamento, porque é só o Antigo, e agora é só do Novo para frente, não. É toda uma história que faz sentido desde a criação,
sabe, todas as histórias que tem ali no Antigo Testamento, conectadas, né? até Jesus Cristo vir para religar o homem que foi desconectado de Deus lá no Éden. E aí nós estamos nessa missão agora de entrar junto nesse movimento que Deus está fazendo para poder comunicar essa verdade com integridade e alcançar as pessoas, comunicando essa verdade integral, sabe? Então acho que essa pegada de comunicador a gente gosta muito. E outra coisa muito legal, né, Ted? Que é um tempo, assim, de desconstrução. Sim. A gente chega cheio de coisa e, de repente, você desconstrói para construir coisas sólidas e coisas firmes. Enfim, tem sido um tempo, assim, de muito aprendizado, de muito aprofundamento. E uma coisa muito legal que eu fui aprender na TED, claro que a gente vem de um contexto de igreja, né? Mas eu falo que aqui é realmente um tempo específico de treinamento e discipulado intensivos. Eu acho que essa questão de se descentralizar, porque a gente ouve muito que é sobre nós, né? O homem no centro. A gente até às vezes a gente critica hoje os nossos olhos. A gente tem visto muita luz, né? Às vezes essas palavras que estão sempre motivacionais, é tudo sobre o homem, você tem que estar bem, você tem que se sentir bem. E aqui você pega e fala, poxa, existe um mundo, existe algo que Deus está fazendo, não é sobre minha autorrealização, sabe? O evangelho é cruz, existe um preço a pagar. Ah, Jesus já pagou, mas existem pessoas a serem alcançadas. Eu acho que é tipo um choque, assim, que você cai do cavalo e fala, opa, peraí, o mundo é sair de uma bolha, sabe? E se abrir um leque. Então tem sido um tempo, assim, muito, muito esclarecedor, sabe? De muito confronto. Até de confronto o tempo todo, né? E o contexto para vocês também é diferente, porque vocês vieram do que eu chamo de convencional. Que seria o quê? Você trabalhava, fazia sua vida, você tinha seus compromissos de segunda a sexta, servia a igreja no sábado, no domingo, também durante a semana. Como é que foi esse processo para sair de lá e vir para essa realidade que vocês estão aqui hoje? Tem o quê? 2 meses? 2 meses. Vai fazer 2 meses Vai agora. fazer 2 meses. 2 meses a gente passa. Porque aqui, ó, tem vocês estão casados, você é casado com família, você fez sua TED, você era solteiro? Solteiro. Você era solteiro? Você conheceu sua esposa? Na TED? É? Não. Ou depois? Vamos ficar fora. Não, cara, conheci minha esposa, estava em Jofu, conheci ela numa igreja, cara. Num trabalho que você vai fazer lá. Pra vocês que é casado, eu sei que é diferente que pra mim, que sou solteiro. Como é que foi esse processo pra vocês? De sair de lá, de Contagem, Minas Gerais. Contagem, terra boa. Melhor pão de queijo, melhor comida. Ai, temperinho, alho. Excelente. Pra vocês, como é que tá sendo isso? Então, meio que quebrar algumas coisas que a gente construiu a vida inteira, né? Quando a gente vai para a faculdade, quando a gente está pensando lá em carreira e a gente vai descobrir para onde a gente vai, que linha que a gente vai, o que a gente pensa, como de forma geral? A gente pensa, qual que é o que dá mais dinheiro? Né? Ah, medicina, não, mas medicina é muito difícil, então vamos um que dá menos, dá dinheiro também, mas é um pouco menos difícil. Enfim, a gente sempre fica calculando pelo retorno financeiro. Então a gente fica pensando sempre nesse negócio de, igual você estava falando, né? Que é o retorno para nós. E aí eu já tinha 8 anos que eu estava numa empresa, a Bela também tinha 8 anos que estava trabalhando, 9 anos, né? Como professora. E a gente precisou alinhar o discurso, né? Mas a gente percebeu nesse tempo que Deus realmente estava chamando a gente, que a gente já estava assim, criando já um cenário para a gente ir para um outro país, para melhorar a vida, já que o Brasil está tão ruim, né? Era o nosso discurso, nossa, tão difícil algumas coisas, aceitação, a cultura e tal. Então vamos para um outro país e tentar renovar essa cultura, melhorar a nossa vida. E como a gente está pensando já em ter filhos, né? Tipo, melhorar o cenário para eles, para que eles cresçam bem e tal. E aí a gente começou a pensar nisso. E aí a gente meio que já estava criando a ideia de desligar, mas não de parar de ganhar dinheiro. A gente estava pensando já em arrumar um outro emprego e tal, para nesse outro país já começar a ter uma base para nós, estabilizar. Só que aí, eu conversando com um amigo, com o Lourenço, da Jogo com Contagem. E aí ele estava falando, ele falou, cara, quando você entende a história de Deus, assim, eu nem sabia muito bem do que era falado em Jocum e na ETED, conhecia, assim, o pessoal e tal, mas nesse dia ele começou, tipo assim, a falar, a dissertar a respeito do assunto, e ele falou assim, cara, eu sou engenheiro ambiental. Se eu vou ali e pego uma floresta toda desmatada, ou vejo um rio todo poluído, e eu consigo criar um plano para restaurar isso e consigo restaurar, cara, isso é missão. Não é simplesmente ir até um outro lugar, fazer um trabalho e tal. Não, onde você está, se você melhorar ali onde você está, e as pessoas começam a olhar com outros olhos, isso é missão. E aí quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, vamos para essa linha.
A Bela, por outro lado, já tinha recebido esse chamado há muito tempo atrás, né? Uhum. Na verdade, né, como eu comentei com vocês, o Ministério de Arte que eu fazia parte tinha uma visão muito missionária. Então, assim, carnaval, dependendo dos feriados, a gente ia fazer algumas viagens missionárias. E isso sempre ardeu no meu coração, né? E foi muito legal que, quando o Silas falou de fazer TED, eu levei um susto. Porque se partisse de mim, Então fazia você um foi o sentido. primeiro a tocar no assunto. Quando esse amigo meu chegou e contou, começou a arder dentro de mim. Porque, poxa, eu falei assim, então é o ideal, porque antes da gente seguir a nossa vida, eu pensei assim, né? Vamos dar uma pausa, já que a gente vai zerar a vida aqui no Brasil para começar em um outro país. Então vamos fazer o seguinte, a gente dá uma paradinha e vai na TED. A gente vai ali, escuta algumas coisas e depois segue a vida. Mas É você muito já louco. conhecia TED? Não conhecia TED, né? Eu, assim, sabia que existia superficialmente, mas eu não conhecia profundamente não. Mas como eu já tinha um envolvimento com missões, talvez seria muito natural partir de mim esse desejo. Quando partiu do Silas, eu falei, opa, Deus tá querendo fazer alguma coisa. Só que é muito louco, porque a gente estava num contexto, assim, eu sou professora, né? Trabalhei 9 anos, o colégio que eu trabalhava era cristão. Então acabava que eu entendia que aquilo também era uma missão, né? Eu acredito que a gente precisa de pessoas em todas as áreas da sociedade. Então, assim, envolvida na igreja, nós sempre fomos muito engajados. Nós tínhamos um projeto que chamava Crianças para Cristo, que era com as crianças da comunidade. Então, a vida inteira a gente foi envolvido, mas uma vida ali, né, no centro da igreja. Não que isso não seja importante, mas a gente entendeu que Deus estava nos movendo para alguma coisa. A gente começou a sentir um desejo de alguma coisa nova. E a princípio essa coisa nova foi, vamos fazer um intercâmbio. Ai, vamos fazer alguma coisa diferente. Nós queríamos... Ai, gente, não sei se Deus ainda vai me levar pra lá, mas eu queria muito ir pra Austrália. Eu queria. Por falar nisso, pra quem não sabe, agora você está sabendo. As fronteiras da Austrália abriu. Vai que Deus me leva pra lá. Abriu. As fronteiras abriram, Que então bom. os planos e os projetos pra Austrália estão aí. Quero mandar um abraço pro André, líder da base da Austrália em Adelaide, fica no sul da Austrália. Mano, Deus abençoe. Um Sobre, abraço. queria falar sobre a TED, né? A situação às vezes nem é porque a pessoa tá lá fora, a pessoa pensa que a ITED é só para quem quer ser missionário. Sim. E quem, tipo, teve um chamado missionário. É uma Mas escola na verdade, pra vida, né? é uma escola para a vida e eu acho que todo cristão deveria Sim. se preparar, assim, através de uma escola parecida com a ITED. Não precisa ser só exatamente em Jocum. Mas, quando eu saí para fazer minha ITED, eu experimentei coisas que eu não tinha experimentado dentro da igreja ainda. E hoje eu vejo assim, penso assim, eu olho para as pessoas e falo assim, cara, essa pessoa, quando que ela vai experimentar o que eu experimentei? E é uma coisa assim que você não experimenta na igreja, realmente. Eu acho que é um tempo muito exclusivo e oportuno para ter esse impacto. Então, pensa, são 5 meses, né? Para quem não conhece a estrutura de ETED, são 3 meses teóricos e 2 meses práticos. Então, assim, é um negócio que você tira um tempo da sua vida para se dedicar exclusivamente e intensivamente nisso. Então, quando a gente deu vontade de ter esse restart, aí depois da Austrália, vamos para Portugal. O Silas queria fazer um curso de programação lá. E aí ele falou, já que a gente está querendo dar esse restart, vamos passar pela TED? Vamos fazer Jocum? Falei, bora. Só que ao mesmo tempo eu fiquei meio insegura. Mas Deus fez coisas no meu coração. Então não foi um processo longo tomar essa decisão. Na hora que ele apresentou pra você... Ele apresentou, Deus já tinha começado a falar comigo algumas coisas. Sim. E eu acho isso muito legal, porque na vida de casal tem que ter essa harmonia, sabe? De Deus comunicar com os dois. E ele partiu dele essa ideia e Deus já estava mexendo no meu coração com relação a isso. Esse desejo de uma coisa nova nele. Eu falei, Deus, a gente tá vendo uma vida muito comum, a gente trabalha no reino e tudo, mas tá faltando alguma coisa. Sim. E aí eu entendi que realmente era Deus nos atraindo para esse lugar. Hoje, né, vai fazer 2 meses que nós estamos aqui. Até então, nós não temos uma coisa muito clara. Nossa, vai acabar a TED, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente está com o coração muito aberto e muito disponível para aquilo que Deus quer para nós. E a gente entende que Deus, ele direciona. Nosso Deus se comunica, né? A gente está na comunicadores. Deus, ele se comunica. Então, se a gente vai voltar para um contexto, não. Se Deus falar, vocês vão voltar na igreja, para a igreja. Vocês... Eu acho que caiu lá, Ezequiel. Pois é. Mas já pode continuar, porque tá gravando aqui já. Ah, é? Aham, Caiu, acabou a bateria? acabou. Então, mas aqui tá gravando, né? Aqui tá gravando. Aqui. Continua, acho que eu parei. Minha linha de raciocínio. Ai, Jesus.
Ah, mas aqui a gente não vai saber como é que vai. Acabou a ETED? Ainda não vamos saber. É isso. Boa! Tá prestando aí, Conversa, essa tá achando que eu tô só professora. comendo aqui, não É, tá prestando Foi atenção. só um despiste, assim, pra saber se você tava prestando atenção. Muito bom. Mas assim, a gente tá com esse coração aberto, como eu disse, Deus não descomunica, e a gente acredita que Deus ele vai nos nortear, sabe? E a gente tem aprendido que a gente tem que ser obediente, a gente tem que entender o que Deus quer e fazer, não tardar em obedecer. A grande curiosidade, não sei se pra você é assim com sua família na sua época, mas hoje em dia o argumento do pessoal é sempre assim. Acho que uma fonte mesmo falou que algumas pessoas chegaram e falaram assim, vocês são doidos. A minha fonte é o... Zero. É o próprio Silas. Ele investigou assim. A fonte é ele. Mas pra grande maioria, quando eu vejo assim, até pra quem é solteiro ou muito novo, é sobre o abandonar tudo e vir pra essa realidade. Como solteiro é uma questão. Verdade. Como casal, vocês tinham casa, móveis, vocês tinham carro, vida. tudo. Como é que foi a reação no particular? Eu sei que no individual a gente enfrenta emoção diferente. Com a família e pra hoje, como é que tá sendo tudo visto hoje? Na hora que vocês decidiram entre vocês e depois vocês levaram pra família. Como é que foi isso? Primeiro como casal. Como casal a gente decidiu, beleza, vamos vender tudo. Aí Vão fazer dinheiro. a Bela ficou desesperada, que ela começou, muita aquela coisa, mulher tem muita essa coisa, né, de tipo, minhas coisas. Que eu comprei pensando no meu jogo de Ai, mesa, né, pra colocar meus pratinhos, não, cara. Rindo pra não chorar. Meu soprar e tal, não. Aí pra ela foi um sofrimento. Mas tipo assim, eu acho que foi até uma direção que Deus me deu pra comunicar com ela, que nesse tempo eu falei assim, amor, pensa só, nada é nosso. Nós somos mordomos apenas das coisas. Então Deus coloca na nossa mão pra gente tomar conta durante um tempo, mas amanhã Deus vai dar outras coisas. E se a gente não abre mão daquilo que está na nossa mão hoje, não tem espaço para entrar o novo de Deus, sabe? Então tem esse ciclo, então tem que ter essa sensação de mordomia. Já sabe que na edição você vai fazer isso, né? Se a gente não abre mão, você tem que colocar escrito lá. Se a gente não abre Aqui, mão, ó, aula agora de corte aqui, ó. tem espaço para Deus fazer as coisas. Verdade. Enfim, e aí depois com a família. Sim, a família, eu acho que como a gente já estava vendo desse contexto de comunicar que a gente estava querendo ir embora, então a família, ela aceitou bem, sabe? Teve essa aceitação muito Porque não foi tipo tranquila. assim, Foi um susto. vamos para as missões agora. Era, igual eu falei, Foi uma a gente estava já construção. planejando sair para ir para um outro país. Sim. E aí no meio do caminho, porque isso a gente já tinha falado com a família, ó, tal tempo a gente vai. Com a quase gente tá 2 se anos de antecedência. a gente já tá se planejando e tal. Então o pessoal meio que já tava assim, já entregando aos Preparado que poucos, uma hora preparando. vocês vão sair. Isso, É. Só que agora você saiu, não para fazer dinheiro. não para fazer dinheiro. Pois é. Eita, agora virou pescador de homem. Aleluia. E é uma nova realidade. E assim, depois que a gente veio, é que a gente caiu a ficha. Tipo assim, a gente veio mesmo. E a família também. Esses dias, né, eu liguei pro meu pai, ele falou assim, eu tô orando pra vocês voltarem. Porque eu sei que o que Deus tem pra vocês é aqui. Eu falei, pai, calma, não é assim. Mas a gente tá vendo que a família tá sentindo e a gente também, né? É uma renúncia. Não tem jeito, gente. É uma renúncia muito grande. Hoje eu sinto saudade de ter uma casa, porque era um contexto, né? E Assim, hoje você está em que? gente, hoje eu moro num container. O seu espaço é um É um container, gente. quarto. E um banheiro. Acabou. E não Acabou. tem internet dentro do quarto, então filme, essas coisas não rolam, entendeu? Torrent. Oi? É tipo isso, né? E você já contou isso já mostrou pra família? Não, a família já viu, né? Eu fiz até um vlogzinho, assista lá no meu canal. Em meu Pra você cubo. conhecer a nossa base. É meu cubo, é meu cubo. Mas, enfim, gente, é uma nova realidade. Eu até ri, acho que eu comentei isso com o Farley, que a primeira semana foi bem difícil, assim, esse choque de tô longe da minha família, não tem mais minha casa, porque a gente queimou as carroças. Eu fico vendo os nossos amigos solteiros que estão fazendo Lembra aquele TED. versículo que tá na música, né? Queimar as carroças. É porque, tipo, eu penso, vai acabar a TED, gente, eu não tenho mais minha casa, eu não tenho literalmente pra onde voltar. E, enfim, isso às vezes dá um peso, né? E aí, logo na primeira semana, acho que a ficha demora a cair, gente. É um processo, esse desligamento. E nem se cobrar tanto, né? Que às vezes a gente fica se martirizando. Eu não podia sentir isso, mas é natural. Sim. E na primeira semana foi muito... Hoje eu tô rindo, né? Mas na primeira semana foi... Eu tava... Eu lembro que você falou pra mim que você tava chorando. Não, esse que eu vou contar. Eu tava assimilando, assim, poxa, eu tô na TED, eu moro num container, eu não tô perto da minha mãe, que eu morava no mesmo bairro da minha mãe.
E aí, gente, do nada tocou a sirene pro almoço. Aí eu falei pro Silas, vamos almoçar? Ele, peraí. Aí eu já tô com fome. Acho que eu já tava muito sensibilizada. Eu tava tentando segurar tudo. Aí eu corri, fui pro banheiro, chorei. Eu assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, minha vida e tal. Aquele drama. Sim. Aí lavei o rosto, falei, Isabela, se acalma, tá? Vamos almoçar. Aí lavei o rosto, fiquei bem. Cheguei lá no refeitório. Aí tinha um pessoal que tá fazendo curso Day Fall aqui. Aí ele falou assim, irmã, fiquei sabendo, você é a menina que largou tudo pra vir pra cá, né? E falando pras discípulas dele. Olha pra essa irmã, olha a cara de alegria dessa irmã. Vê se essa irmã tá sofrendo e obedeceu ao Senhor. E eu assim... Ninguém sabe como é que foi aquele momento ali no banheiro chorando. E não, vai, corrigir, É. eu não ia falar, né? Mas assim, são processos, né? Sim. Tem dia que bate a saudade, é difícil estar longe que a gente ama. Hoje, mais que a saudade das coisas, lógico que eu sinto das pessoas. Mas Deus tem nos fortalecido. E quando a gente entende que a gente tem um propósito, que é tempo de estar no lugar, a gente vai com tudo. A gente não deixa de ser humano, de sentir as coisas, mas a gente sabe que Deus vai sustentando. E os gente. maridos que aguentem, né? Os maridos que aguentam. Porque o marido fica de boa, né? O homem fica, por exemplo, eu não sei. Não sente nada. Não é que homem não Não, sente. o homem não sente. O homem é um cara que não tem sentimento, não tem nada. O homem não chora só. Não Homem chora. chora. Já dizia a velha canção. Homem vai entrar no banheiro e chorar? Não, Você imagina? Você imagina? E glória a Deus por isso. Você imagina, gente? Eu já Você chorar chorei, cara. também. Já Não, chorei. gente, homem entra no banheiro e chora assim, pelo amor de Deus. Chora. É, Ó, mas tipo Mas assim. no nosso caso, que bom que... Acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Tem o que chora e o que é mais durão. É, No tem caso, chora e que bate. O choro que bate, é. Então, no caso, eu apanhei. Ela chorou e eu apanhei, né? Mas, tipo assim, sabe quando tem aquele cenário de luto e que a pessoa pensa assim, eu tenho que tomar rédea de tudo. E que ela se nega ao luto para poder cuidar da situação? Eu tô me sentindo mais ou menos nesse tempo, sabe? E tipo assim, é meio que, aguentar, né, o é meio que rojão. chorando aos pés do Senhor e falando assim, Deus, me ajude a suportar o rojão. Porque realmente, assim, quando a gente fala assim, tá indo pra missões, teve muita gente que falou, vocês são loucos, vocês são doidos e tal. Até amigos nossos falaram, gente, mas falava assim... crente? É crente? É crente, mas não falava tipo assim, nossa, mano, você é louco de fazer isso, não numa coisa tipo... Não no sentido ruim da No palavra, sentido mas ruim. na É tipo, eu não relação faria que isso era nunca. doideira. Exatamente. Aham, Tipo, vocês mano, estão que largando doideira que vocês tudo. estão fazendo e tal. E aí, tipo assim, aquilo meio que mexe com a gente, mas realmente, velho, é uma loucura. Sim. Hoje pra você. Porque você sente diferente dela. Sim. E você E como enxerga homem, né? diferente da Como Isabela. O O provedor. E toda essa filosofia que a gente vive, assim, de você Exatamente. ser esse homem. Olha, essa parada do provedor, assim, eu e a Bela, a gente já meio que entrou no consenso de que, assim, somos um time. Sim, Então, tipo assim, verdade. eu sou provedor, mas se um dia faltar e eu não conseguir prover e ela tiver... Sim, nós somos uma força juntos, Somos né? uma força juntos. Perfect. Mas eu entendo perfeitamente que tem papéis, então eu Sim. entendo que o homem é o cabeça, ele tem essa Até pela responsabilidade de estrutura da provisão. mulher, né? Geralmente a E mulher... do homem, né? Então o homem tem que estar ali Sim. nessa O homem posição. tem esse sentimento, né? Sim. Essa De- responsabilidade. Isso, Mas é eu não tenho algo problema. intrínseco. E eu não vou entrar em depressão se um dia eu não puder ser esse cara mais, não. entendeu? Fala assim, ó, Tipo meu irmão, assim, vai no sinal. Sei lá, ali. se rolar um acidente, eu ficar inválido, não conseguir fazer mais nada e ela Tá pagando o tiver... INSS? Tá pagando seguro, Então, tem que no seu morrer. contexto, você nunca sofreu essa pressão. Isso não é pressão pra mim. A gente alinhou muito bem isso. A Bela é uma mulher muito sábia nesse quesito. Olha, Tá ganhando ponto, gente. E tipo assim, até em quesitos de decisões que foram sérias, tipo, pra qual igreja que a gente vai? Já que a minha igreja já estava há 10 anos nela, a Bela nasceu na 24 igreja anos. dela há 24 anos, e a gente tinha que decidir pra qual igreja vamos. E aí a gente ficava tipo, entrando no embate, aqui vai, pra onde a gente vai, pra onde a gente vai. E aí eu gostava do combate, eu gostava de chegar ali. No dia que ela chegou e falou assim, olha, eu orei e eu entreguei isso nas mãos do Senhor. E ele falou assim, que era pra entregar nas suas mãos, porque você é o sacerdote. Decide. Mano, na hora que ela falou isso, ela me quebrou todos. Era melhor brigar. Você força o homem pra Jesus e tipo, você Então, tem assim, que tomar uma decisão dica pras sábia. mulheres. Uma dica pras mulheres. Solta na mão do homem e fala assim, Sim. faz então. É. Porque aí é que... Porque, Problema tipo assim... seu. É ele É, jogar. exatamente. Ele Deus. Exatamente, porque realmente nessas questões de decisões, o problema é do homem. Sim. E aí, eu entendo que esse papel... Eu estava até lendo um livro do Eurípides Mendes,
que ele fala justamente disso, que ele fala assim, ó, quando ser macho não basta, esse é o título do livro. Porque, tipo assim... Muito bom, o título já é bom. O título já dá uma pegada. Que fala que o homem tem a semente. Até nessa questão da criação sim. e tal, mas que o homem recebe de Deus a semente. E coloca essa semente na mulher para que ela gere. Então, assim, é um time. Né? O homem não faz sozinho, eu sou o dono da casa, eu que mando tal. Não, é um time. E literalmente a gente entendeu isso. Mas essa questão de pensar assim nos recursos e tal, eu até conversava muito com a Bela, a gente entrava nesse consenso de que eu trabalhava numa multinacional e tinha um salário razoável, era um líder lá, era um team leader. E tipo assim, nesse tempo, a gente recebia uma entrada boa. Sim. E aí quando a gente pensou em sair, foi o que mais pesou pra Bela, porque era a nossa entrada maior. E ela pensou assim, nossa amor, mas você vai sair. E aí eu falei assim, amor, mas Deus hoje só usa essa empresa como um meio de nos abençoar. Porque a bênção sempre vai vir dele. Verdade. Entendeu? Só vai mudar o lugar de onde vai vir, mas a provisão sempre é dele. Sim. E tipo assim, graças a Deus eu tenho desenvolvido maturidade para poder entender que realmente é isso, sabe? Sim. De que a provisão vem dele. E nesse tempo que a gente está assim, só com os recursos que a gente juntou nesse período, o meu pensamento é o mesmo. Tipo assim, se tiver que acabar tudo hoje, se a gente for assaltado, alguém roubar de nós, tipo assim, vem dele. Vem dele o recurso, entendeu? Sim. Eu e a minha esposa, a gente é meio que assim, às vezes eu prefiro que ela escolha. Mas a gente é meio que assim, é um time, não tem esse negócio não. A gente é um time. É muito tem esse negócio do abandonou tudo, né? A gente conversando aqui, a gente vê muitas coisas que tem nas nossas igrejas, né? O sentido de que a gente faz para Deus, porém esse para Deus é sem entendimento, sem conhecimento, sem procurar aperfeiçoar. Deus ele quer de qualquer jeito, tipo aquilo ele quer que a gente vem de qualquer jeito, né? Faça de qualquer jeito. Né? E muita situação, quando eu ouvia quando eu ia na igreja, era a situação, nossa, que bênção, vocês abandonaram tudo. Eu ficava ouvindo muito isso, cara. E, nossa, vocês são loucos. Eu falo, caraca. E eu calculando tudo o que eu abandonei, cara, fazendo a soma de tudo, diz que eu fiz a soma e no total eu não abandonei nada pra poder correr pra tudo. É verdade. Entendeu? Cara, o que eu tinha? Minha vida, cara, Deus, cara, me tira da minha mesmice, de uma vidinha medíocre, pra fazer algo com ele, cara, com o Criador, cara, que criou todas as coisas. Verdade. Cara, não é abandonar, cara, é simplesmente abrir os braços pra ser, cara, usado por ele, cara, porque, cara, Deus pode usar milhares de pessoas, cara. E ele me incluiu, né? Entendeu? E aí, tipo, me inclui, eu falo, caraca, eu falo, pô, não perdi nada, não abandonei nada. Porque os sentimentos são nossos, né, cara? Eu sou um cara que eu sou muito ansioso, principalmente com finanças, eu sou muito ansioso, porque eu sou o mantenedor da minha casa. Não, mas porque eu sou o cara que mais... A minha esposa faz o trampo dela, mas eu, cara, eu gosto de ver minha esposa usar o seu dinheiro porque ela quiser. Né? Eu me sinto feliz vendo a minha esposa usar o dinheiro dela porque ela quiser. Então ela inteira quando eu digo, pô, cara, esse mês tá brabo. E ela ajuda. Então eu fico muito nervoso porque eu gosto de carregar nas costas. E até um fardo que eu carrego, que às vezes é gostoso no final, quando você, nossa, eu consegui soltar o fardo. Mas quando eu entendi essa situação que eu não abandonei nada para ganhar alguma coisa, mas sim eu sei lá. Mas é engraçado porque vocês, na verdade, vêm de uma realidade que é pouco comum. A maioria dos entrevistados informalmente, que eles não vieram aqui para essa mesa ainda, do Vê Se Pode, não sei que sabe, é que existe um conflito muito grande e uma pressão muito grande também, tanto para quem é solteiro quanto para quem é casado. E é interessante ver que a realidade e o que rodeava vocês, na verdade, teve muito suporte. Da família, da igreja, acredito da igreja também, suporte que eu falo não é só nem financeiro, viu gente? É suporte motivacional, apoio, de intercessão, de a encorajar. igreja tem orado por nós. Quando a gente falou que viria, o pastor falou, não, vamos fazer um culto para vocês compartilharem com a igreja. Então, assim, nós somos muito acolhidos nessa ideia. Eles compraram isso. Eles falaram, nossa, a gente sabia que uma hora alguma coisa ia acontecer com vocês. Eu falei, gente, que legal, né? Eu venho de um contexto que eu levei 10 anos para ter uma igreja que vai entender, tipo, eu posso fazer parte do que Deus está fazendo na vida do missionário Farley. Sim. Mas a maioria das conversas era, não é a visão nossa, a gente precisa de um ar-condicionado novo.
Não é a visão nossa, precisamos de um banco novo. Meu pai, um beijo pro meu pai, eu amo meu pai, mas meu pai levou muitos anos para aceitar que eu sou missionário, porque eu tenho formação acadêmica, fiz faculdade, poderia estar trabalhando. Formado em quê? Sou formado em Música? ecoturismo. Ah, tu... Resumo, gente, na época que eu resolvi abandonar o tudo, que a gente chama de tudo, era o auge da minha profissão, porque eu falo inglês e estava tendo as Olimpíadas e a Copa do Mundo no Brasil. Então o nosso salário era muito bom na época, né? Que teve Olimpíadas e Copa do Mundo e eu trabalhava com hotelaria. Enfim, e vocês vieram de uma realidade muito diferente. Sim, houve essa aceitação. O que vocês falam para as pessoas que são casadas, de repente casadas com filho? É possível, não é possível? Faça, não faça? Como é que você encoraja quem está olhando e quer fazer a ETED Comunicadores, ou a ETED Convencional, ou a ETED, qualquer próxima ETED? Como é que é para vocês isso? Apesar de vocês não saberem que no futuro, de repente, vocês vão ser missionários em tempo integral, ou viajar para Portugal, ou viajar para a Austrália. Sim, na verdade, uma coisa que eu creio, Deus ele se compromete com aquilo que ele fala. Então, se você tem uma palavra, se é algo que Deus já tem gerado no seu coração, faça. Porque eu não acredito que é para todas as pessoas, porque tem pessoas que são empolgadas, né? Eu quero ir, não sei o quê. Enfim, eu acho que a pessoa ela tem que ter esse discernimento em Deus, se realmente é para ela estar aqui. E se você tem uma palavra, você tem uma direção em Deus para estar, não tenha medo, sabe? Não fica colocando na balança. Sim. Nós ouvimos uma fala, acho que até do Theo Martinelli, ele falou, olha, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Então não fica com medo, não. Né? Deus é altamente responsável. Eu tenho amado essa fala. Em tudo que ele faz. E ele provê. Essa foi o Paulinho daqui, né? Da ETED, da Jocu. Pastor então, Paulinho. Pastor Paulinho. Não conheço, prazer. Também não. Deus Prazer, abençoe. Pastor Paulinho. Marta, a esposa Pastor Paulinho dele. da O Paulo. Paulo da Marta. A gente Isso. chama de Paulinho. Mas enfim, eu acredito que se você, ainda que você tenha filho, não coloque empecilhos. Se você tem sentido desejo de estar no seu coração de Deus para que você esteja aqui, é possível sim, enquanto família. E eu acho assim, essa experiência muito legal, que a maioria dos nossos amigos, né, são solteiros, a maioria até geralmente são meninos mais novos, né? E é legal que eles olham pra nós e eles se inspiram assim, nossa, vocês são uma família, vocês viram como família, isso faz eles ficarem felizes. Eu falei, que legal, né, poder inspirar eles de que é possível ter uma família aqui. E eu acredito que isso também inspira outras pessoas, passar por esse tempo. Né? Eles falam, gente, a gente deixou só nossa mãe, nosso pai, nosso partinho. Vocês vieram, vocês largaram tudo. Pois é, né, gente, loucura. Mas é legal saber que eles estão sendo inspirados nisso e que isso tem fortalecido a fé deles através de um testemunho. Então, acho que se você, sabe, não coloque barreiras. Se você está sentindo chamar de Deus para isso, faça. Tem sido uma bênção, sabe? É desafiador, não vou falar que são flores o tempo todo, aleluia. Não, tem dias desafiadores, tem dia que a gente fala, poxa, Deus, e aí? Mas, enfim, você teve algum dia aqui sobrevive. que você queria abandonar tudo? Olha, não é do meu perfil. Eu posso estar na situação mais tensa, mais difícil. Eu sou muito determinada. Sofre, Então, chora, eu reclama. sofro, eu posso chorar. Eu falo, ai, meu Deus. No Eu banheiro, solto os chorar. cachorros. Geralmente eu choro sozinha, tô aprendendo Solta a os chorar com cachorros o em mim, marido. chora sozinho, solta os cachorros em mim. Cachorro. Mas assim, eu acho também que é uma coisa que tem que ser falada. Deus, ele entende o processo de cada um. Deus é muito pessoal, sabe? Deus, ele me conhece, ele sabia que eu ia ter esses processos. Então, assim, eu tenho aprendido a entender que Deus sabe dos meus processos. Deus não é pego de surpresa, ele sabe como que a gente vai reagir, né, diante das situações. Mas enfim, eu nunca pensei, tipo, não vou Você voltar. teve um tempo aqui, desses 2 meses que vocês estão aqui, tipo assim, Vambora. o que eu fiz? Não, na verdade eu ficava mais como... Eu ficava olhando pra Bela, eu sofria olhando pra ela. Porque eu ficava assim, poxa, ela tá sofrendo, eu tô tirando ela da... A gente saiu combinado da nossa casinha assim, né, no modo de falar, do nosso quadradinho, da nossa vidinha, da nossa vida. E aí quando a gente veio pra cá, ficou parecendo que era tipo assim, eu que tinha decidido sozinho. Eu comecei a sentir que parecia que era eu que tinha decidido. Você passou esse momento, mesmo sabendo que você tinha conversado antes, o apoio, você E eu nem teve ficava essa falando fase. isso com ele, nunca falei. Mas Ela acho que nunca era o falou, sentimento, mas tipo assim, né? ficava esse sentimento de ver ela chorando, sofrendo, eu falava, Deus, o que a gente fez de errado? Ou talvez eu fiz alguma coisa de errado e tal. E aí eu comecei a colocar isso diante de Deus, em oração, e Deus confirmou isso comigo, sabe? De realmente cada um tem o seu processo. E eu, pra mim, mas eu acho que isso é muito uma coisa da minha família, sabe? A gente, assim, onde a gente tá é a nossa casa.
Não tem esse negócio de... É uma cultura familiar. Ou E é aí- coisa do mineiro, que eu tenho um pouco isso também. Onde eu tô ali, eu tinha um quarto com uma cama, minha cama era minha casa. E aí eu cuidava como se fosse meu lar. Exatamente. Hoje, graças a Deus, eu sou abençoado pela minha igreja. Eu tenho uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, varanda da frente, varanda da trás. Moro sozinho, sou feliz. Eu vou parar aí, porque vai que o futuro, o que me aguarda? Austrália? Não sei. Deixa. Mas, enfim, é legal ver. É legal ver como que Deus age na gente. Exatamente isso. Que Deus conhece o processo de cada um, sabe? Deus sabe como trabalha com cada um de nós. Eu tenho essa característica de ser mais durão, de tipo assim, de passar por uns choques culturais e de sair de uma cidade para outra e ficar tranquilo. Tá A muito Bela já berrante não. vocês? Curitiba, o curitibano, você mineiro, vocês são de Minas, como é que tá um choque muito berrante? O choque muito grande é que não tem queijo aqui. Vocês saíram e se comunicaram com o pessoal de Curitiba, de fora da base? Comunicamos, Sim, e eu né? confesso que, assim, a primeira impressão do que a gente ouve, curitibano é muito seco, Muito frio. Eu não tive essa impressão. Todos os curitibanos que a gente viu, falei, gente, o pessoal é Foram legal. agradáveis. E eu percebi que, na verdade, eles são mais calados, mas é uma questão até de educação. Que a gente mineira é meio... A gente é educado. Não, mas a gente começou. Eu falo assim, você entra no Uber, por exemplo. A gente entrou no Uber, aí o cara não era curitibano. E ele foi falando. Beleza. O Aí a gente curitibano pensou. não. Você entra, ele... Tudo bem? Tudo bem. Ponto. Se você comenta Ponto. alguma coisa, ele comenta, ele responde. Mas eu Se vejo falar que ele é mais direcionado na pra dele. ele, mas se você não falar, ele fica Mas quietinho. eu interpretei isso, poxa, que educado, né? Porque às vezes você quer entrar no Uber, Curitibano. você não tá afim de conversar, você tá indo pra um lugar, você Desculpa tá aí, né? pensando. Olha aí. Mas eu percebi que as pessoas que a gente lidou foram pessoas, às vezes, do comércio ou na rua, foram educados com a gente. Falei, gente, a gente tem que romper com essas O estereótipo, estereótipos, justamente. Né? A gente tem que ter experiência, vivência pra poder falar. E foi tranquilo, né? É. Tô sentindo falta das comidas, né, gente? Pão de queijo, essas coisas. Não, tem a casa do pão de queijo, eu não tenho saudade de comer. Onde que é isso, gente? Você vai na 15 ali, você vê um monte de pão de queijo, vai. Nu, Zé! Mas o queijo não é bom. Não, é Não, bom. o queijo Eu não de tenho Minas problema é com. Eu particular. vim do Pará, mas nunca tive problema com alimentação, em relação Mas a açaí. comida daqui é muito boa. A minha esposa gosta de polido, eu gosto. Vou ser sincero, é boa, mas quando coloco na Não, comida balança mineira não é a melhor, de gente. tempero, de qualidade, eu gosto muito da comida mineira. Agora uma Mineira É é bom, coisa, né? Eu gosto muito da paraense. cada um, é cultural, né? Você já comeu de Minas? Você já comeu Já, comida de Minas? já, ixi, nosso ovo dá de 10. Tô brincando, cara, é muito bom comida mineira. Nossa, cara, baião. É topzera. Torresmo pode ter em qualquer lugar, que eu não gosto. Mas baião é bom. Pão de queijo com calabresa. Nossa, Frango pimenta com calabresa, quiabo. frango com Quando a gente quiabo. viaja, só Frango tem na com estrada. nobres. Só tem na estrada esse Pão com prato. linguiça. Pão com linguiça. Pão com linguiça eu E não não gosto. é qualquer linguiça, não. Eu não é gosto. caseira. Eu não gosto. Eu não gosto. E só um detalhe importante, que a gente tá falando de missionário, né? Como que é importante também desmistificar algumas coisas da vida missionária. Missionário não é coitado, né? Eu lembro que quando a gente tava pra vir pra cá, o Silas até falou que tava comendo menos, ele falou assim, eu tenho que fazer menos refeição, porque lá vai que a gente passa fome. Sério, gente. E quando a gente chegou Eu tinha aqui, essa imagem assim. eu já engordei 2 quilos, gente. Eita, glória! Tô comendo, tem que parar. Aleluia! E assim, é uma coisa, né, que às vezes a gente fica com essa mentalidade. E eu lembro também de ter recebido um missionário lá na igreja, e ele falou, gente, missionário não é coitado. Missionário não é mendigo não, vou dar uma ofertinha pro missionário. Missionário é alguém que foi comissionado pelo Senhor. Ele trabalha, o patrão dele é Deus, ele tem necessidades. E eu achei legal uma coisa que ele falou assim, olha, quem realmente tem um chamado, ele falou assim, eu sou missionário há muitos anos, gente, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, e nada, nunca me faltou. Aí ele falou assim, esses missionários que falam, não é que não tem lutas, né, gente? A vida, ela tem esses processos, né, às vezes algumas situações difíceis. Mas ele falou, olha, se você tem um chamado, você não precisa ter medo, não. Ele falou assim, eu já vi missionários que, não dei conta dessa vida. Então talvez não era pra você essa vida. Você confundiu as coisas, porque se Deus te comissionou, Ele vai te sustentar. Então assim, aqui a gente come super bem, né? Nossa, a gente tem... Sim, vocês... Gosta da comida daqui? Nossa, eu gosto. Arroz, Tia Su, feijão? maravilhosa. Cabe A todo dia. pergunta. Então vocês agora vão ser missionários em tempo integral?
Foi o que a Bela disse. Tipo assim, a gente está aberto para aquilo que Deus vai falar com a gente. Sim. Mas assim, só para dar um norte do que a gente estava pensando, eu estava pensando em fazer um curso de programação. Por que programação? Primeiro que eu gosto. Acho legal aquela coisa de construir, criar software e tal. Acho legal. E outra que tem uma remuneração boa e tem vaga de emprego no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo hoje você fala assim, sei programar, se você for um bom programador, você consegue vaga de emprego em qualquer lugar do mundo. Então dava essa liberdade pra gente, tipo assim, posso ir pra onde eu quiser no mundo. E geralmente quando você vai para um país, geralmente a empresa já te chama e é o seu sponsor, né, que fala assim. Então a empresa já se torna a sua padrinha. Então você pode ir, fica mais fácil conseguir visto e tudo mais. Então a nossa ideia era ir por essa linha. Mas agora, sabe, tendo acesso a essa verdade que a gente está tendo aqui, que a gente tem na ETED e tal, isso dá pra gente pra mim deu uma facilidade e me deu uma outra perspectiva. Mas assim, ainda na mesma linha de ser um programador, mas tipo assim, imagina um programador dentro da igreja, imagina um programador no campo missionário, trazendo soluções tecnológicas para esse campo. Que volta que a gente estava falando, o fazer as coisas sendo intencional, sendo bem feitas e não com a desculpa, é para Deus. Exatamente. Gente, a gente está aqui no Vê Se Pode com 2 convidados muito massa, de Minas Gerais, então por isso eles são muito gente boa, muito massa. Vocês querem deixar o arroba de vocês? Sim, meu arroba é Isabela com Z no L, ponto Cristina Souza com Z. Meu arroba é Silas Pereiras. Mas eu fiquei sabendo que ele quase não participa, que ele quase não faz quase no movimento meu arroba. E o seu canal de YouTube, qual é o nome? YouTube é M ao Cubo Isabela Silva. Isso. Se teve alguma pergunta, a gente pode mandar para eles, a gente pode responder depois, colocando nas redes sociais, no YouTube depois. Mas eu quero agradecer demais. Foi muito gente, bom. foi muito bom mostrar pro pessoal que, como família, dá para você tomar essas decisões, mesmo que tenha um pouco de receio, quem tá no controle é Deus. Sempre. Né? Sempre. É inspirador ver que o solteiro ele vem, o casado ele vem, o pai e a mãe de filhos vem, e é só obediência. Eu acho que o final, o resumo da ópera é, você escutou e você obedeceu. Então acho que isso que é o mais importante. Obrigado, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Obrigado. Gente, valeu demais, boa noite. Valeu, galera. Foi a minha estreia no Vê Se Pode, a gente se vê terça-feira. Valeu.